Deus viu o que tinha feito, diz aí o verso 10, e que era muito bom, ou pode ser traduzido, que tinha ficado muito bom como ele tinha feito, né? Deus feliz com a sua obra, ele fez a obra, ele olha e diz, isso está muito bom. Deus satisfeito com a obra das suas mãos. Então, Deus é um Deus feliz com sua criação. É um Deus que está alegre com a obra das suas mãos. No início, era assim que era. Tudo debaixo do seu controle, do seu domínio. E Deus se regozijando na obra das suas mãos. Tudo aquilo que Ele criou pela sua palavra. Boa porque isso haveria de atender ao propósito, que era preparar a casa do homem. Tudo está levando para o dia 6. Deus está montando a casa onde vai morar aquele que é a sua imagem e semelhança. Então tudo era muito bom, estava tudo caminhando, ele está lançando os fundamentos aqui. E tudo está indo de acordo com o seu propósito. Primeiro dia, versos de 3 a 5, Deus cria a luz e a separa da terra. Ele começa o padrão, não é? Deus comanda a existência da luz, verso 3, então Deus disse, haja luz. Então, esse então aqui, significa, depois de ele ter criado a massa, que era sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus se movia sobre as águas, então, o então indica a sequência, não é? Depois de Deus ter feito a massa primordial, né, caótica, ele agora começa a ordená-la. E a primeira coisa é a criação da luz. Nós não sabemos se decorreu algum tempo entre os versos 1 e 2 e o verso 3. Os versos 1 e 2, eles falam da criação da massa, né, da matéria-prima, por assim dizer. E aí no verso 3, Deus começa a ordenar, organizar aquela massa. Então, alguns teólogos, para explicar aquilo que a ciência insiste em dizer que a Terra é muito antiga, eles dizem que pode haver aqui um gap, pode ter decorrido milhões de anos entre os versos 1 e 2 e o verso 3. A gente pode afirmar isso com certeza? Absolutamente não. É impossível que isso tenha acontecido? Também não é impossível. Como eu disse, tem questões aqui que não adianta os crentes trazerem para procurar resposta, porque não é esse o alvo de Moisés. O alvo de Moisés é mostrar como tudo começou, apontar para Deus como a origem de todas as coisas, que Ele fez tudo do nada, pela palavra do seu poder. O tempo decorrido entre esse ponto e esse outro aqui, aparentemente não interessa para Moisés. Não, é uma resposta que a gente não vai ter. Vou voltar para isso mais adiante. Mas se tiver um lapso de tempo, então é provavelmente nesse espaço aqui. O alvo de Moisés, ou o ponto de Moisés, é que Deus, com sua palavra, ele ordena a luz, a existência. Disse Deus, haja luz, e a luz começa a existir. Paulo cita essa passagem na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 6, como uma analogia do novo nascimento, ou da regeneração. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 6, Paulo disse assim, Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele está se referindo a esse versículo, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É interessante você ver que os autores do Novo Testamento, esse autor, Paulo, ele vê o relato aqui que nós acabamos de ler como histórico. O mesmo Deus que disse, das trevas haja luz, é o mesmo Deus que faz a luz do Evangelho brilhar no coração incrédulo, no coração cheio de trevas e de ignorância. Aqui a gente é tentado a fazer essa comparação. O mesmo poder que das trevas trouxe a luz é o mesmo poder necessário para iluminar o coração obscurecido do pecador com a luz do Evangelho. Ou seja, é um milagre tão grande quanto o Fiat Lux, faça-se luz, tão grande. E a gente aqui fica impressionado com outros milagres, né? A gente quer ficar impressionada com outros milagres, mas a conversão de um pecador, a iluminação do coração em trevas de um pecador é paralelo ou equivalente ao primeiro grande ato criador de Deus, já no tempo, que seria a feitura da luz, apenas pela sua palavra. Paulo cita essa passagem. A luz, então, diz aí o verso 3,
ela começa a existir. Disse Deus: haja luz, e houve luz, porque a palavra de Deus é irresistível. Ele comanda e as coisas acontecem. Nada pode resistir. Haja luz, houve luz. Simples, né? Como Moisés está contando. Nada pode resistir à sua vontade. E a origem dessa luz é o próprio Deus. É o próprio Deus, porque o sol, a lua e as estrelas só vão aparecer no dia 4. Deus é a origem primeira de todas as coisas. É dele que procedem todas as coisas. A luz vem dele, emana dele, surge do nada pelo poder da sua palavra. E Deus então declara no verso seguinte que a luz é boa. Viu Deus que a luz era boa. É claro, isso é uma maneira de falar de Moisés, não é? Ele está descrevendo e está, como eu disse, usando uma linguagem que seja adaptada à situação humana. Deus não tem olhos, né? Deus viu. Então, é uma maneira de falar que se refere a Deus como se ele fosse como nós, para que nós possamos entender o que aconteceu. Deus viu a luz e Deus disse: é muito boa, é boa a luz. Boa porque foi ele que fez, tudo que Deus faz é bom. É boa porque reflete a natureza de Deus, você já vê que o Criador, ele é bom. Por quê? Porque o que ele faz é bom. Se fosse um demiurgo, um Deus mau, um Deus perverso, ele não faria coisas boas. Mas o fato de que Deus, depois de fazer, de começar a criação, ele dizer que o que ele faz é bom, já mostra a natureza dele. Ele é um Deus bom. Tudo que ele faz é bom. É bom. E nós podemos nos regozijar nisso. Aquilo que era sem forma, aquilo que estava vazio, aquilo que estava coberto em escuridão, agora é iluminado pelo poder da palavra de Deus que traz a luz à existência. E em seguida, esse é um ponto muito importante, Deus separa a luz das trevas, está no final do verso 4. Ele faz separação entre a luz e as trevas. Trevas na Bíblia, na literatura do Antigo Testamento e do Novo, geralmente representa terror, a dor, a morte, o mal. Deus então separa aquela luz que ele criou, que era muito boa, do mal. Ele faz aquela separação. E Deus nomeia. Isso aqui vai ser importante, e eu vou dizer daqui a pouco por quê. E Deus dá nome. Ele chama, diz aqui no final do verso 5, Deus chamou a luz dia. Como Criador, ele tem o direito de nomear. Ele nomeia. Isso aqui é dia. E as trevas ele chama de noite. Porque é o Criador, porque é o Senhor de tudo, ele tem autoridade para nomear, ou seja, dá sentido. Dá sentido. É isso que você é. É isso que você é. Manhã e noite. E assim termina o primeiro dia. Como ele diz aqui no final do verso 5, houve tarde e manhã o primeiro dia. E é claro que esse primeiro dia ele é marcado não pelo sol, pela lua e pelas estrelas, que só aparece no dia 4, mas pela alternância entre a luz que emana de Deus e as trevas. Isso vai acontecer durante os 3 primeiros dias. A noite se passa, nasce o dia. Isso, inclusive, é a base da forma hebraica de ver o dia. Os hebreus, eles marcavam o dia diferente de nós. A gente geralmente considera o começo do dia quando o sol nasce, não é? Mas para os hebreus, o dia começa quando o sol declina, 6 da tarde. É o começo de um novo dia. Começa com as trevas e depois é que vem a luz, seguindo exatamente o padrão da criação. Primeiro tinha trevas e depois Deus criou a luz. Por isso que ele fala aqui, houve tarde e manhã o primeiro dia. O segundo dia, está no verso 6 a 8, Deus cria o que é chamado aqui de firmamento e formata as águas, faz uma separação entre as águas. Deus então cria o firmamento, verso 6. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Então nós já vimos que as águas, juntamente com a matéria, trevas, estava tudo misturado nos versos 1 e 2. Deus agora começa a organizar. Primeiro ele separa luz e trevas, cria luz e separa das trevas. Agora ele faz separação entre as águas, criando o que é chamado aqui de um firmamento. Ele comanda que as águas
Ele comanda, que apareça isso que é chamado de firmamento, pela sua palavra. A palavra firmamento, ou o conceito de firmamento aqui, é alguma coisa dura, extensa, como se fosse uma abóboda, né? Uma cúpula. E é o que pareceria a Moisés, se Moisés estivesse ali em pé, vendo as coisas acontecer. De repente, né, aquela confusão de águas, e Deus faz surgir uma coisa que separa as águas de cima das águas de baixo, como se fosse uma placa, alguma coisa dura, sólida. Deus ordenou, e assim aconteceu, como diz o verso 6, e assim se fez. No verso 7, nós lemos que Deus, então, separa as águas com esse firmamento. Ou seja, isso que Deus cria, que é chamado de firmamento, é uma divisão entre as águas para separar as águas em duas partes. As águas de cima, que a gente sabe significa as nuvens são carregadas de águas, e as águas de baixo, que são as fontes subterrâneas. Trata-se então esse firmamento da nossa atmosfera. Era isso que Moisés estava vendo, é a criação da atmosfera, onde ficaria acima as nuvens e embaixo da própria terra os mares, os rios e as correntes subterrâneas. E Deus então nomeia essa divisão, diz aí o verso 8, Deus chamou a isso de firmamento, de céu. Está aí no verso 8, Deus chamou ao firmamento céus, e houve tarde e manhã do segundo dia, exatamente como aconteceu no primeiro. O segundo dia termina com tarde e manhã. Então, nesse segundo dia, Deus faz essa separação das águas, a criação do firmamento, da nossa atmosfera, com as nuvens por cima e as outras águas por debaixo. E agora vem o terceiro dia. No terceiro dia, Deus faz a terra seca aparecer e a enche de vegetação, do verso 9 até o verso 13. No verso 9, Deus dá o comando. Lembra do padrão? O padrão é esse. Deus começa comandando. O comando é: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Antes ele tinha, as águas estavam tudo misturado. Ele separa as águas, água de cima e água de baixo. E agora ele fala para as águas de baixo: vocês se juntem num lugar só e apareça a porção seca. E acontece exatamente como Deus comanda. As águas, então, elas se juntam. Imaginando Moisés vendo isso ali acontecendo. Está descrevendo o que ele está vendo. As águas se ajuntando num só lugar, e quando elas fazem isso, aparece a porção seca. Elas se ajuntam num só lugar e aparece a porção seca. Tudo acontece como ele determinou. O refrão é repetido aqui, e assim foi. Interessante que o apóstolo Pedro se refere a essa passagem. Se você abrir seu Novo Testamento, lá na 2 de Pedro, capítulo 3, verso 5, o apóstolo Pedro, ele diz assim: os céus existem desde muito tempo, e a terra surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. Mais uma vez, um outro escritor do Novo Testamento se referindo a esse relato como histórico. Era assim que Jesus lia o Antigo Testamento, era assim que os apóstolos liam o Antigo Testamento. Esse relato, ele sempre é referido na Bíblia como sendo histórico, ele relata alguma coisa que aconteceu, ainda que tenha muita coisa para as quais a gente não tenha resposta. Não tem resposta. Pedro se refere a esse fato de que Deus, pela sua palavra, fez a terra seca aparecer da água, pela palavra do seu poder. Em seguida, Deus nomeia as duas partes que ele havia separado. Está aí no verso 10. Ele diz: Deus chamou a porção seca de terra, e ao ajuntamento de águas Deus chamou mares. Mais uma vez, Deus dando nome, Deus identificando, Deus dando propósito e Deus dando significado. Isso significa nomear. Quem tem poder e autoridade, nomeia. E diz: você é isso, seu propósito é esse. E isso vai ser um ponto muito importante que nós vamos ver em seguida. Deus nomeando toda a sua criação. E mais uma vez, Deus viu o que tinha feito, diz aí o verso 10, e que era muito bom, ou pode ser traduzido, que tinha ficado muito bom como ele tinha feito, né? Deus feliz com a sua obra. Ele fez a obra, ele olha e diz: isso está muito bom. Deus satisfeito com a obra das suas mãos. Então, Deus é um Deus feliz com sua criação.
É um Deus que está alegre com a obra das suas mãos. No início, era assim que era. Tudo debaixo do seu controle, do seu domínio, e Deus se regozijando na obra das suas mãos, tudo aquilo que Ele criou pela sua palavra. Boa porque isso haveria de atender ao propósito, que era preparar a casa do homem. Tudo está levando para o dia 6. Deus está montando a casa onde vai morar aquele que é a sua imagem e semelhança. Então tudo era muito bom, estava tudo caminhando, Ele está lançando os fundamentos aqui. E tudo está indo de acordo com o seu propósito. E em seguida, Deus cobre essa terra com vegetação. Versos 11 e 12. E Deus disse que a terra produza relva, ervas com sementes, árvores frutíferas com frutos segundo a sua espécie, e o verso 12, final do verso, e assim aconteceu, o verso 12, e a terra produziu exatamente como Deus tinha dito. Relva, ervas e frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Deixe-me fazer algumas observações sobre a criação do reino vegetal aqui. O surgimento da vida pela primeira vez, porque até então não tinha, não é? Até então a casa estava sendo formada, não tinha vida ainda. Então Deus agora começa a criar a vida pela palavra do seu poder. É a primeira vez aqui que Deus usa meios para criar o que deseja. Até agora Ele falou, e aquela coisa que Ele falou aconteceu. Mas agora o relato da criação, ele vai um ponto mais além, porque Deus cria através do que já tinha criado antes. Produza a terra, que foi criada pela palavra dele, vegetação. Então, a vegetação procede da terra que Deus já tinha criado. Isso já é algo novo aqui, não é? Deus criando alguma coisa a partir do que já havia, que a terra produza a vegetação. Obviamente é o poder de Deus que realiza tudo isso, mas o alvo de Deus era estabelecer uma relação inseparável entre a erva, a vegetação, os frutos que vão servir de alimento e a terra. E é dessa terra que o homem vai ser tirado mais adiante. Está tudo ligado. Tu és pó e ao pó voltarás. Está tudo ligado, até no relato da queda. Então, agora é da terra que Deus faz brotar a vida. E é da terra que Ele vai tirar o homem mais adiante também. Então, essa é a primeira observação. Segunda, perceba que Deus criou ervas, relva, plantas e árvores frutíferas com a capacidade de se reproduzir. Diz aqui que Ele fez todas estas coisas e que essas plantas, a relva, a erva e as árvores frutíferas, com semente ou sem semente, não é? Essa parece que é a principal distinção, elas são capazes de se reproduzir, ou seja, não era preciso mais um ato criador. Ele fez um único ato criador. E a partir dali, a criação se reproduz, ela se sustenta através... É claro que na sua providência Deus está por trás de tudo. Ele criou tudo de acordo com leis, que inclusive é um objeto de pesquisa da ciência, não é? Como é que isso funciona? Esse é o alvo da ciência. Descobrir como funciona a natureza, a criação, o cosmos. Não mais do que isso. Ciência não pode virar epistemologia ou entrar em metafísica, tentar explicar coisas que fogem do alcance dela. Deus criou as plantas, as árvores com capacidade de reprodução, ou seja, Ele não está criando mais. Ele fez isso há não sei quantos mil anos ou milhões de anos atrás pela primeira vez. E criou um mundo que é capaz de viver por si. Não é que ele é autônomo, o mundo nunca foi nem será autônomo. Ele depende do poder de Deus para funcionar. Mas ele segue regras e princípios que são inclusive a base da pesquisa científica. A gente só pode fazer ciência porque o mundo funciona de acordo com certas regras, com normas que são oriundas de um Criador inteligente, sábio e que tinha um propósito, que tinha um plano. Terceira observação aqui sobre a criação da vegetação é que Deus criou as plantas com capacidade de se reproduzirem segundo a sua espécie. Isso é dito 3 vezes nesses 2 versículos, nos versículos 11 e 2. Isso é, na criação, Deus estabeleceu a capacidade de reprodução, e essa reprodução seria segundo a mesma espécie, tipo uva
vai produzir uva, tomate vai produzir tomate, coco vai produzir coco. Se reproduz, mas segundo a sua própria espécie. Obviamente, não é preciso, nós não precisamos entrar aqui em confronto com evolução, se entendida como mudanças e adaptações daquilo que existe, uma vez que seja preservado da mesma espécie. Então, dentro de uma mesma espécie, há variações. Não tem só um tipo de tomate. Talvez Deus tenha criado um tipo de tomate, mas criou com capacidade de adaptar-se, dependendo do clima, dependendo das circunstâncias, dependendo de uma série de outros fatores. Então, nós não temos problema com isso. Às vezes o pessoal acha que a gente é contra a ciência. Nós não somos contra. Não tenho dificuldade se você entender a evolução como sendo adaptação dentro de uma mesma espécie, que é aquilo que a gente chama de microevolução. É óbvio que existe. E foi isso que Darwin descobriu na Ilha Galápagos, quando ele viu lá que o tentilhão ele tinha um bico adaptado a um certo tipo de fruta durante uma certa época do ano, e que depois, em outra parte da ilha, o mesmo tentilhão tinha um bico diferente, adaptado a outro tipo de vegetação. Então, ele concluiu que isso tudo era o resultado de um longo processo evolutivo, e a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Quando chegar na criação do homem, a gente vai falar sobre isso. Mas já adiantando, não é? Não, o que Darwin observou foi simplesmente adaptações dentro da mesma espécie. Tentilhões são aves e sempre foram aves. Não era um dia um peixinho, uma piaba que estava no mar primordial, que criou pernas, saiu para a beira do rio, e de repente um dia sentiu vontade de voar, saíram as penas, bateu asa, eis as aves. Não. Aves sempre foram. Agora, dentro delas existe uma enorme variedade que é decorrente de mudanças através do tempo, de adaptação e assim por diante. Nós não temos problema com isso. Tudo isso está aqui. Deus criou com essa capacidade de reprodução, de adaptação, essa variedade extraordinária que a gente percebe hoje no reino animal, vegetal. E Deus, então, ele pronuncia mais uma vez que era tudo muito bom. Final do verso 12. E Deus viu que isso era muito bom. Era muito bom porque as ervas e as frutas serviriam para o sustento dos animais e do homem. Tudo está muito bem planejado aqui. Tem um propósito. Isso vai servir para o sustento da vida. Tudo é feito com beleza, com ordem. E Deus olha e diz, muito bom. Um Deus feliz, né? Vou usar uma coisa, não me entenda mal, um Deus orgulhoso da sua criação. Essa é a única forma de falar humana, né? Deus assim olha para a criação e diz, puxa vida, está bonito demais. Um Deus contente, feliz, alegre com aquilo que ele tinha feito, porque tudo que ele faz é muito bom. E assim termina mais um dia, verso 13, houve tarde e manhã, o terceiro dia. Lembra que mais uma vez que quem estava marcando o final e o início de um dia era a luz que procedia de Deus. As plantas aqui que surgem, elas precisam de luz. E por enquanto elas são alimentadas pela luz que procede de Deus, porque a luz solar ela vem apenas no próximo dia. Deus aqui termina, esse foi o dia mais cheio, mas a obra de dar forma ao material e preparar o ambiente para a chegada da vida está terminado. E nos dias subsequentes, Deus vai preencher esse mundo agora habitável com peixes, aves, animais e finalmente o homem. No primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1 proclama: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa afirmação não é apenas uma introdução à narrativa da criação, mas uma declaração explosiva da soberania de Deus. Ao darmos atenção a essas palavras, somos lembrados de que Deus não é um ser distante. Ele é o Criador íntimo que dá origem a tudo, desde as mais grandiosas galáxias até o pequeno grão de areia. Cada elemento do universo é obra de suas mãos, e cada aspecto da criação reflete sua glória. A bondade de Deus não é apenas uma de suas características, mas o fundamento da razão pela qual ele cria. Tudo o que ele fez é intrinsecamente bom, refletindo seu caráter perfeito. Quando olhamos para a criação, vemos um testemunho vívido dessa bondade. Das majestosas montanhas aos delicados flores, da complexidade dos ecossistemas à harmonia do cosmos.
No entanto, não podemos ignorar um ponto crucial. Deus criou todas as coisas pela sua vontade. Em Efésios 1:11, lemos sobre a vontade do seu querer, destacando que a criação não é resultado de um acaso ou de necessidade, mas do desejo soberano de Deus. Ele deu origem ao mundo e tudo o que nele habita para cumprir seus propósitos eternos. Esta é uma verdade que deve nos encher de temor e reverência. O nosso Deus, que é perfeito e suficiente em si mesmo, decidiu criar um mundo repleto de vida e beleza, e fez isso para a sua própria glória. Infelizmente, à medida que caminhamos pela vida, muitas vezes nos deparamos com a dor, o sofrimento e a corrupção. O pecado entrou no mundo, distorcendo a criação e traz uma sombra sobre o que Deus havia criado como bom. Em Romanos 8:22, Paulo nos ensina que toda a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. É neste contexto que somos chamados a compreender a profundidade da bondade de Deus. Ele não abandonou a criação ao seu destino. Em sua infinita sabedoria e amor, Deus planejou a redenção por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Gálatas 4:4 nos diz que, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A encarnação de Cristo é a expressão máxima da bondade de Deus. Ele veio não apenas para restaurar o relacionamento perdido, mas para fazer valer o seu plano eterno de redenção. Como resposta a essa verdade, devemos reavaliar a nossa própria percepção de Deus e da criação. Quando olhamos para o mundo, devemos ver a mão bondosa de Deus em tudo. Cada folha que brota, cada tom do pôr do sol é uma lembrança da bondade divina. E em nossas interações com o mundo, devemos buscar refletir essa bondade. Mateus 5,16 nos exorta a deixar que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Além disso, somos chamados a ser mordomos da criação de Deus. Essa responsabilidade não é só para os ministros ou líderes da igreja, mas para todos nós, como filhos e filhas do Criador. Cuidar do mundo que Deus nos deu é uma forma de honrar sua bondade e sua vontade. Isso significa preservar o meio ambiente, amar e cuidar uns dos outros, e trabalhar por justiça e compaixão. É um chamado a viver de maneira que reflita a imagem de Deus em nós. Por fim, ao olharmos para a criação, não nos esqueçamos da esperança que temos em Cristo. Sabemos que um dia toda a criação será restaurada. Apocalipse 21:4 nos promete que Ele enxugará dos olhos deles toda lágrima, e já não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as coisas primeiras passaram.